Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a repórter Thaís Souza e esse é o AmbaCast, a sua central de notícias sobre as relações entre o Brasil e os países árabes, como diz a minha colega Bruna Garcia, que também apresenta outros episódios por aqui. Aqui, os nossos olhos eles estão sempre voltados, para as oportunidades de comércio exterior. Mas será que exportar também é para os pequenos negócios? Bom, com essa provocação, eu já quero apresentar aqui nosso convidado de hoje. O Gustavo Reis Melo é coordenador da temática de internacionalização do Sebrae Nacional. Ele tem experiência com projetos para aumento de competitividade e inserção das micro e pequenas empresas em cadeias de valor dessas grandes empresas, desenvolvimento dessas cadeias produtivas e arranjos produtivos locais. Formado em administração, Gustavo tem inclusive um MBA nesse tema de desenvolvimento de cadeias produtivas. Então a gente vai poder tirar muitas dúvidas com ele. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao AmbaCast. Obrigado, é muito legal estar aqui com vocês e poder ter esse bate-papo aí sobre importação, sobre exportação, relacionado aos pequenos negócios. Eu queria já começar fazendo essa pergunta aí para você, Os pequenos empreendedores também podem exportar? Eu sei que você tem alguns dados para contar para a gente do que já acontece na realidade. Como que é isso? Então, vamos lá, ser bem categórico. Sim, podem exportar. Quando a gente está falando de exportação, de comércio internacional, quando a gente fala de nível Brasil, a gente tem aqui no Brasil mais ou menos 19 milhões de empresas. 20 milhões de empresas, a gente arredondar. E apenas 20 mil, 25 mil de empresas exportam, Então, assim, você vê que é uma discrepância aí, quando a gente fala que esse segmento, da balança comercial que segura todo o desenvolvimento do país, e você tem poucas empresas que exportam. E quando você está falando de pequenos negócios, então a gente cai mais ainda. Então, a gente está falando aí mais ou menos de 40% dessas 24 mil, 25 mil empresas exportadoras. Aí fica entre 8 mil, 9 mil empresas, depende do ano. O porquê disso? A cada ano entram algumas empresas, 500 a 1.000 empresas. No segundo ano, quando a gente vai ver essa estatística, elas já saíram. Então, uma das primeiras coisas que são observadas é uma falta de estratégia desse pequeno negócio com relação à internacionalização. Essas empresas que entram num ano e saem no outro, provavelmente elas não venderam, elas foram compradas. É uma das teses que a gente defende. De repente foi numa feira, identificou algum comprador, algum parceiro, conseguiu realizar a venda com seus trancos e barrancos, mas aí outro ano, como aquilo não faz parte da estratégia, acaba saindo fora dessas estatísticas. E outra coisa que a gente começa a observar é o valor exportado pelos pequenos. Quando você olha, não dá nem 1%, fica ali entre 0,5%, 0,7%, 0,9%, aí para não brigar e fala, não, 1%. Mas é isso, assim, é um risquinho quando você olha qualquer tipo de gráfico. Então, isso é um desafio de país e principalmente de cultura da exportação, desse pequeno negócio. Desde que ele abre a empresa, naquela pessoa que tem intenção de empreender, por que não pensar já no mercado internacional? Legal, eu acho que é isso mesmo, Aqui na AMBA a gente fala muito sobre a abertura de mercado, de setores, às vezes, inimagináveis para quem está aqui empreendendo, mas existe essa oportunidade lá fora, Gustavo? E você falou sobre essa questão estratégica, em relação aos primeiros passos aí de um pequeno empreendedor que estiver ouvindo a gente. Ele já tem o negócio dele montado. Quais seriam os primeiros passos para ele pensar agora no mercado exterior? Então, a primeira coisa é pensar no seu produto ou serviço que ele acha que tem chance de concorrer lá fora. Então, primeira coisa, identificar dentro de casa, dentro da sua empresa, falar qual que é o meu produto ou serviço que, aqui eu entendo que dá para disputar alguma coisa mais interessante. Segundo ponto é começar a identificar onde que vai ser possível ter uma disputa. Lembrando que, quando ele se encara esse desafio de acessar o mercado internacional, ele sai de uma concorrência que às vezes está ali no bairro dele, no seu estado, e entra numa concorrência muito maior. Então, esse poder de ajudar o consumidor a escolher o seu produto e o serviço, ele é mais desafiador. E aí a gente está falando de outra língua, de repente. Então, a gente está falando aqui do mercado árabe. E aí, como é que eu vou me comunicar com esse mercado? Que tipo de posicionamento que eu vou ter que ter? Então, assim, isso depende todo de uma reflexão desse pequeno empreendedor, mas a primeira coisa é pensar em qual produto ou serviço que ele fala, não, esse aqui eu acho que vai sim, porque ele tem potencial, é um produto que vende bem aqui no meu estado, vende bem no meu bairro, eu acho que pode, assim, acontecer lá fora. E segundo, é o seu posicionamento, por exemplo, no mercado digital.
hoje, a pandemia, né, desde o ano passado, acabou forçando uma transformação digital em várias empresas, várias entidades, e abriu outras possibilidades. Umas coisas que você só via em feiras, por exemplo, no digital, né, dependendo de como que essa empresa se posiciona, ele consegue ser acessado por vários locais do mundo. E aí começa uma integração, começa uma interação entre possíveis compradores, e possíveis vendedores, enfim. E fora que o consumidor final começou a ter acesso a diversos produtos, a diversos mercados, as plataformas digitais vieram para facilitar isso. Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de dar uma sublinhada aqui, falar assim, ó, identifique na sua empresa qual que é o produto, ou seja, não, esse aqui é o que eu quero, né, despontar. E aí a gente vai trabalhar em cima de marketing, de mercado, identificação. E é possível. Legal, muito interessante. Você falou dessa questão de escolher, né, o produto, de parar para pensar que para você ter uma entrada ali no início precisa ser estratégico e você não precisa ir com tudo de uma vez, né? Você pode escolher uma coisa que faça mais sentido, né, um produto, um serviço que faça mais sentido. E nessa questão da pandemia, eu acho que basta a gente pensar para nós enquanto consumidores, né? A gente ali acessando as redes sociais, a internet, a gente consegue conhecer produtos de todos os lugares do mundo. Então, você acredita que essa questão da pandemia acabou trazendo como uma das coisas boas aí, né? Vamos tentar achar alguma coisa boa? Talvez seja essa vitrine, né? Que até os pequenos empreendedores conseguem ter um pouco melhor, né? Do que em relação a uma disputa mais em espaço físico, né? A ida ao exterior, coisas do gênero. Você vê isso como uma oportunidade de vitrine para os pequenos? Com certeza, sem dúvida nenhuma, o digital ele trouxe uma outra tipo de visibilidade do seu negócio. Hoje, a gente conversa muito com os empresários aqui pelo Sebrae, a gente pensa, você vai montar o seu site? Por que não pensar no site de habilidade? É o mínimo. Se você quer ser reconhecido, você quer ser visto, em outros países, então a questão do site de qual vai ser a segunda língua? Espanhol, é inglês, é chinês, é árabe? Bom, a gente vai ter que entender um pouco da sua estratégia. E é importante você escolher esse produto, porque é isso, assim, uma imagem hoje vende muito, né? Você, nas suas redes sociais, né? Na sua rede social da empresa, né? Começar a diferenciar também o que é a sua rede pessoal, o que é a rede da empresa, né? As formas de pagamento hoje que o digital trouxe, enfim, facilitou um bocado esse processo, né? de avanço no mercado exterior. E esse reconhecimento. Então, assim, como é que eu vou colocar o meu chocolate, a minha cachaça, a minha roupa, né, uma moda que eu visto, para que outras pessoas identifiquem? Existem algumas pesquisas que dizem que compradores, em geral, de empresas, né, aquela galera que compra insumo para a indústria, o primeiro ponto que eles olham é a internet. Acho que é 60%, 70%, se eu não me engano. O primeiro local que eles vão olhar é lá colocar no Google o nome da peça ou o nome do serviço e vem. Se você não estiver bem posicionado, né, nesses ambientes, você acaba, assim, perdendo um pouco da sua competitividade. É claro, como a gente já veio falando um pouco, a concorrência é muito maior. Então, assim, você vai ter que... Tem espaço para todo mundo. Achar que vai dominar o mundo é que é o errado, mas você vai conseguir dominar nenhum pedaço aqui do mercado, nicho, alguma coisa? Com certeza, tem espaço. E o digital veio para auxiliar isso e contribuir bastante. Tem algumas áreas que você conseguiria destacar aí para mim que os microempreendedores estão conseguindo dominar mais nesse mercado da exportação? Não sei se produtos, talvez nacionais, você comentou aí de cachaça, enfim, de alguns produtos que tem mais esse selo Brasil, tem isso? Ou também moda e outros setores, os microempreendedores também estão ali mostrando a que vieram? Quando a gente está falando de pequena empresa, no caso do Brasil, a gente está falando de 99% das empresas são micro e pequenas pela questão do faturamento. Então, assim, você tem espalhado para todo tipo de segmento. O que a pandemia mostrou? Alguns segmentos tiveram uma performance melhor. Né? Então, primeiro, os relacionados à saúde. Em virtude da situação mundial, acabou que algumas indústrias acabaram se adaptando sua linha de produção para atender algum tipo de demanda que apareceu da pandemia. Então, tinha empresas relacionadas a têxtil, confecção, né, que acabaram migrando, por exemplo, para a questão da máscara. Fazendo máscaras mais inteligentes, uma questão de inovação, pesquisando junto à universidade. Então, alguns segmentos. Do ano passado para cá, a questão de casa, né? As pessoas, como ficaram mais em casa, começaram a observar, meu sofá não tá legal, a minha tinta não tá legal, o meu abajur, não sei o quê. Então, começaram a procurar mais, uma vez que já estava em casa, trazer essas coisas de melhoria do seu ambiente, né? Se você olhar o setor de informática, por exemplo, a quantidade de notebooks foram vendidos, computadores, roteadores, né, cadeiras de gamers, essas coisas todas foram segmentos, né, que acabaram se destacando com relação a isso. No mercado internacional, por exemplo, você tem alguns estudos da Euromonitor que fala que a questão de bebida alcoólica
na pandemia, teve um crescimento enorme, né? Cachaça brasileiras entraram? Entraram. Espumantes nacionais entraram? Entraram. As pessoas começaram a consumir mais, né? Isoladamente dentro da sua família, mas não deixaram de consumir. Né? Então, o Brasil acaba se destacando muito a questão de alimentos e bebidas. Alimentos, principalmente, a biodiversidade brasileira acaba sendo um chamariz. Né? Você tem produtos interessantes de norte a sul do país, né? Desde cachaça com jambu a uma carne especial, um corte de uma região pampa do Rio Grande do Sul, né? Moda carioca, alimentos da caatinga, como umbu, frutas tropicais, enfim, essas coisas tiveram, sim, tem uma pegada bem interessante no comércio internacional, principalmente em virtude da mudança do comportamento desse consumidor. Se você pegar essa galera que está cuidando mais da saudabilidade, né, alimentos saudáveis, exercícios, então, moda ginástica teve um crescimento, né, snacks saudáveis teve um crescimento, a nossa tapioca, por exemplo, né, virou uma das coqueluches com relação às pessoas que não podem comer glúten. Então, assim, acaba que o Brasil, pela sua diversidade, né, extensão territorial, a questão de alimentos e bebidas acaba sendo muito forte, né, a questão de cosméticos também acaba sendo muito forte, sim, a indústrias, né, dependendo da região do país, autopartes, né, relacionadas ao automobilístico, a motocicletas, enfim, tiveram sofrendo um pouco mais, porque as pessoas pararam de andar de carro, por exemplo, de moto, né, por causa da circulação de pessoas, mas outros tiveram um desempenho muito interessante. Né? Então, o Brasil acaba se destacando, sim, pela sua diversidade, desde produtos, né, como serviços. E a maior parte desses produtos que você destacou aí, eu percebo que talvez eles tenham um pouquinho mais de valor agregado. É isso mesmo? Isso para os microempreendedores faz diferença? É uma maneira de você conseguir exportar com um pouco mais de ganho aí para quem é micro e pequeno? Com certeza. Essa questão, como é que você agrega o valor? Primeiro, vai depender da qualidade do seu produto. Não dá para se enganar, achar que por o meu produto, ser de uma micro e pequena empresa, isso lá fora vai ser mais competitivo. Não. Então, assim, a questão da qualidade é primordial para você entrar nesse jogo. A segunda coisa é como é que você conta a história do seu produto, do seu serviço, de onde ele veio. Isso, o tal do famoso storytelling, que vários marqueteiros, a galera da mídia social gosta muito de falar. Então, isso conta. Então, se eu estou pegando um produto que veio de uma região específica, de uma comunidade que tem uma história, de um território, isso sim agrega valor. E você tem mercados hoje que compram muito essa história. Então, se você olhar europeu, que gosta de uma questão da indicação geográfica, né? Desde o champanhe, a queijos, presunto de Parma. Então, se você tem produtos que contam essa história, sim, você tem ali uma galera da Alemanha que vai comprar. É orgânico ainda? Então, mais um selinho, mais um valor agregado. Então, sim, faz parte dessa estratégia para pequenos negócios, esse mercado que a gente chama de nicho, mas não é para confundir nicho com uma coisa micro, mas quando você fala nicho, né, no meu nicho no mundo são produtos orgânicos. Pô, tem possibilidades de todos os tamanhos, né, todos os canais você consegue colocar. Então, assim, essa questão do valor agregado, nichado, saber contar a história do seu produto, do seu serviço, faz toda a diferença na hora de você acessar esse mercado internacional. E aqui no Brasil a gente tem crescido bastante nessa questão das indicações geográficas, né? Eu tenho acompanhado e cada vez mais as cadeias elas estão se organizando e é interessante isso, né? Porque embora produtores, né, os empreendedores eles sejam pequenos, muitas vezes eles se agrupando ali, se organizando, isso já facilita bastante nessa questão da imagem, né, Gustavo? Tem essa parte da organização, né? De você ser pequeno, mas você tá organizado de repente com alguns outros ali. Isso eu acredito que também seja uma forma interessante de ver seu negócio, né? Com essa organização em grupo também. Exatamente. Essa organização produtiva, né? Essa organização dos elos dessa cadeia produtiva é super importante para que você consiga escala. Então, a gente está falando de um produtor de café da região do Cerrado Mineiro, alguma coisa ali próxima, né? Ele sozinho ele produz lá a quantidade de sacas dele. Tem indicação geográfica? Não tem. Como é que eu faço? Então, ele vai ter que juntar com mais outro produtor de café do lado, outro vizinho, ter esse recorte, né, entendendo o que é essa indicação geográfica, porque vem todas as relações de como é produzido, né, como é aquela região, né, características territoriais que influenciam no sabor, né, nessa compra. Então, assim, precisa de um mínimo de organização produtiva, porque nesse caso que a gente está falando de indicação geográfica, parte, né, dessa organização dessa produção. Quantos nós temos e quantos topam entrar nesse jogo, porque é um processo a médio e longo prazo, né? Porque você vai ter que ter um mínimo de padrão, você vai ter que criar um selo que identifique aquilo e, principalmente, né, agregar valor na mentalidade do consumidor final.
Então, quando a gente está falando de um café que tem um valor agregado, se nós, como brasileiros, não entendemos que aquela indicação geográfica tem valor, imagina um europeu saber o que é um